Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 25 de novembro de 2021, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nosso devocional que terá o tema Deus está com seu povo. Esse tema foi retirado aqui do livro de Zacarias, no capítulo 8, no versículo de número 23, o finalzinho do versículo 23, uma espécie de resumo de todo o ensino do profeta Zacarias nesses capítulos. Então nós vamos pegar aí a espécie de resumo, a conclusão de Zacarias do ensino dos capítulos 7 e 8, e vamos então aplicar aqui ao nosso contexto, fazendo então o nosso devocional de hoje. Como eu disse, devocional baseado em Zacarias 7 e 8. Nós lemos juntamente um provérbio e hoje é o provérbio 31, finalizando também o livro dos provérbios de Salomão e outros também, mas principalmente de Salomão, finalizando então provérbios e Zacarias 7 e 8. O que temos em Zacarias 7 e 8? Depois das 8 visões ali iniciais de Zacarias no seu livro, agora, Zacarias, que também fazia parte da liderança religiosa da nação, além de profeta, ele era também sacerdote. Zacarias é questionado. Alguns homens importantes da nação, ou alguns outros homens religiosos também, além de outras ocupações, vão até Zacarias, questionando Zacarias sobre a continuidade de uma prática que tinha sido adotada durante o cativeiro e que agora eles estavam querendo saber se fazia sentido continuar com essa prática, que era os 4 jejuns anuais que o povo fazia. Durante 4 vezes durante o ano, eles jejuavam e buscavam ao Senhor nos meses 4, 5, 7 e 10. E agora eles estão questionando. E aí, Zacarias, será que a gente tem que continuar com este jejum ou não? E a mensagem de Deus ao profeta, a resposta que Deus dá ao profeta, segue em uma direção muito definida. Primeiro, Deus, ele começa a lembrar o povo dos motivos pelos quais eles enfrentaram todas as calamidades que eles enfrentaram. Então, se você ler o capítulo 7, versículo 12, é um resumo, a síntese dessa calamidade, dos motivos dessa calamidade. Então, Zacarias 7, 12, diz assim o texto bíblico: endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Então, Deus começa dizendo, olha, porque eles abandonaram a palavra, porque eles abandonaram a lei de Deus e as mensagens dadas por Deus, ou Deus falando, dadas por mim, através dos profetas, por isso é que houve toda a ira, ou por isso Deus derramou toda a sua ira sobre o povo. Então a primeira coisa que Deus faz é lembrar o povo dos motivos pelos quais eles estavam enfrentando todas aquelas calamidades. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. A lei de Deus, ela serve para mostrar exatamente o quanto estamos afastados de Deus. A lei de Deus, então, serve para mostrar o quanto estamos distantes de Deus. E Deus vai mostrar aqui em Zacarias, nesse capítulo 7, exatamente quanto o motivo pelo qual todas as calamidades caíram sobre o povo, e o motivo é que eles estavam afastados da lei de Deus, da palavra de Deus. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo. Eu era garoto, tinha lá seus 15 anos, já vão muitos anos, né? Tinha, 13, 14, 15 anos, e meu pai gostava muito de pescarias. E de tempos em tempos eu acompanhava meu pai nessas aventuras aí pelos rios e lagos do nosso estado. Eu me lembro que nós estávamos na represa de Três Marias,
especificadamente na cidade de Morada Nova. E quando nós chegamos ali, né, aquela represa bonita, eu falei, nossa, que represa bonita, pai. Eu queria nadar ali. E aí meu pai falou, olha, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vê o lago e você acha que dá conta de ir e voltar. Você pode ir em determinado ponto e depois tentar voltar. E você pode não conseguir. Porque às vezes você olha e acha que a distância é pequena, mas quando você começa a nadar, a distância se torna muito grande, em alguns casos até irreversível. Então ele falou, muita gente inclusive morre porque vai e acha que a distância é pequena, mas não consegue voltar ou tenta atravessar e no meio já está perdendo fôlego. Eu, como um bom nadador, sempre nadei muito bem, pensei comigo, meu pai está exagerando, não é tão assim. E meio que marquei um ponto, que tinha inclusive um galho, onde eu iria ir e voltar para a margem novamente. E tentei fazer isso. Tentei ir e voltar. Na ida foi ok. Já quando eu cheguei ali naquele galho, já estava completamente morto. O galho não dava muita sustentação. Quando eu tentei voltar, no meio da volta, eu já estava sentindo os efeitos daquela natação longa. E comecei exatamente a fraquejar e falei, eu não vou conseguir voltar até a margem. E aí fui tentando respirar algumas técnicas ali, até que consegui, com muita dificuldade, voltar à margem. Para minha sorte, consegui voltar à margem, mas naquele momento eu percebi que meu pai tinha razão. Muitas pessoas não conseguem fazer isso e acabam morrendo. Eu estou lembrando desse exemplo para dizer exatamente que a lei de Deus funciona dessa forma. A lei de Deus funciona como limites, como alertas. Olha, não vá até lá, você não vai conseguir voltar. Não faça esse tipo de esforço desnecessário, porque você não vai dar conta. E muitas vezes o que a gente faz é exatamente, mesmo tendo uma lei, mesmo tendo uma orientação para não fazer aquilo, a gente quer persistir, achando que sabemos mais do que pessoas que são mais experientes. E a lei de Deus é a palavra do Criador do universo. Então não existe mente mais inteligente do que a mente do próprio Deus. E a mente de Deus estabeleceu a sua lei. Então por que tentar desafiar a lei de Deus? Por que tentar desafiar o ensino de Deus estabelecido na sua lei? Muitas vezes nós queremos fazer isso. A mensagem de Deus, então, vai para mostrar ao povo, olha, vocês estão afastados, cuidado, vocês estão tentando nadar onde vocês não dão conta e por isso vocês sofreram todas essas calamidades. Em segundo lugar, Deus promete a sua bênção sobre o povo e o país. Depois de mostrar o quanto eles estavam afastados e o quanto o afastamento deles trouxe calamidade, o quanto o afastamento deles trouxe maldição, agora Deus promete abençoar o seu povo. Capítulo 8 praticamente vai falar sobre isso. Capítulo 8 aqui de Zacarias é de fato um capítulo impressionante. Tanto que o título aqui é a bênção do Senhor para Jerusalém. E de fato é o que nós temos, a bênção de Deus para o seu povo. Então depois você pode ler com calma. Eu vou destacar apenas o versículo 15. Zacarias 8:15. Olha só o que diz o texto bíblico. Também agora decidi, Deus falando, agora também decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Esse versículo resume todo o capítulo, que contém bênçãos impressionantes. O ponto qual que é? Anote o que eu vou dizer para você. Deus ama abençoar a sua criação. Deus ama abençoar o seu povo. Deus ama abençoar a criação. Deus ama abençoar as suas criaturas. Ele faz isso com o amor sempre. Ele faz isso de forma sempre muito amorosa. E a gente vê isso em toda a Bíblia. O quanto Deus foi amoroso com o povo de Israel quando eles estavam escravos no Egito. O quanto Deus foi amoroso com o seu povo estabelecendo reis. O quanto Deus foi amoroso com o seu povo estabelecendo um sistema de salvação para o seu povo. Naquele momento, o sistema de salvação que apontava para a salvação definitiva em Jesus. O quanto Deus foi amoroso com a sua criação, preservando a sua criação. Enfim, o que nós temos no relato bíblico é uma história de amor. É como Deus amou o seu povo. Agora,
Talvez a maior história de amor que nós temos é a história de Abraão. Abraão, um homem pagão, um adorador de outros deuses. Abraão, um homem que cada vez se afastava mais de Deus, que não conhecia a Deus, que não conhecia a história de Deus. Abraão, como eu disse aqui, um adorador de deuses estranhos. Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou te abençoar, antes que Abraão tivesse feito qualquer coisa. E mais, Deus promete a Abraão: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha só, Deus faz isso, abençoa a vida de Abraão, sem que Abraão tivesse feito qualquer promessa para Deus ou mesmo tivesse abandonado os deuses estranhos. Então, Deus, ele ama abençoar a sua criação. E as histórias que nós temos na Bíblia, especialmente a história de Abraão, é essa história de Deus abençoando pessoas que sequer sabem da sua existência. Depois, Deus vai se apresentar melhor para Abraão, mas inicialmente, Deus já ama Abraão, já abençoa Abraão, e isso é maravilhoso. Interessante é que depois dessa história de Abraão, Deus ainda se manifesta a toda a parentela de Abraão, aos seus filhos, aos seus descendentes, até Jesus. Mas o ponto inicial aqui para saber é exatamente isso, quanto Deus ama abençoar o seu povo. E ele promete aqui em Zacarias a sua bênção para o povo dele e também para o país. Então nós temos Deus, primeiro, lembrando os motivos da calamidade, falando: olha, vocês estão nessa condição por causa do pecado. Depois, Deus prometendo abençoar. E por último, Deus orientando o seu povo como eles devem viver. E é o que nós vamos ter aqui depois dos versículos, do finalzinho do capítulo 8. Eu vou resumir aqui versículo 16 e 17 do capítulo 8, que diz assim: eis o que devem fazer depois de abençoar o povo. Primeiro Deus abençoou o povo, agora ele fala: olha, eis o que vocês devem fazer. Falem somente a verdade uns aos outros, julguem retamente em seus tribunais, não planejem no íntimo mal contra o seu próximo e não queiram jurar falsamente, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Então, lembre-se, não ganhamos o amor de Deus, respondemos. Não ganhamos o amor, não podemos fazer nada para ganhar o amor de Deus, só podemos responder esse amor. Lembra de Abraão? Lembra do povo que era escravo no Egito? Lembra de Davi? Lembra dos reis? Lembra da história toda? A nossa própria história é a história de alguém que não fez nada para ganhar o amor de Deus. Nós só respondemos a esse amor. E aqui em Zacarias nós percebemos exatamente isso. Não ganhamos o amor de Deus, apenas respondemos. Ou seja, depois que somos abençoados, depois que somos amados, depois que somos salvos, Deus fala: olha, essa é a forma como vocês devem viver. A analogia que talvez para explicar esse ponto é a história, de alguém diagnosticado aí com uma doença do coração, doença essa que aconteceu porque essa pessoa não teve um estilo de vida saudável, e porque não teve um estilo de vida saudável, seu coração está falhando, vai falhar, e o médico diz: olha, você vai morrer. Até que alguém se apresenta dizendo o seguinte: olha, eu vou doar o meu coração para ele. Mas, peraí, você vai doar o seu coração? Para você doar o seu coração, você vai ter que morrer. E aí essa pessoa fala: eu estou disposto a morrer para que ele viva. Eu estou disposto a dar o meu coração para que ele viva. E é de fato o que acontece. Esse indivíduo doa o seu coração para o outro, que por causa do seu estilo de vida acabou perdendo o seu coração. E aí depois da cirurgia, quando aquele homem com coração novo acorda, ele descobre que aquela pessoa que doou o coração para ele deixou para ele recomendações de agora como ele devia viver a vida dele para que ele não tenha o mesmo problema. Ele acorda e percebe que aquela pessoa que deu o coração deixou para ele um estilo de vida que preservaria agora esse novo coração dado para ele. Foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Cristo, na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós.
e aí ele deixa para mim e para você orientações de como podemos viver para não voltar para a situação que nós tínhamos antes, para não voltar, para não comprometer aquele novo coração que nos foi dado. Então, esse é o funcionamento do amor de Deus. É assim que funciona, então, a lei de Deus ou as orientações que Deus deixa. Então, a pergunta final é essa, né? Como você vai viver com esse novo coração que Deus te deu? Bom, qual é a conclusão que a gente vai chegar aqui em todo esse capítulo? Eu vou usar como conclusão a própria conclusão do profeta aqui em Zacarias. A conclusão é que tudo isso serve como testemunho do amor de Deus para com o seu povo. Tudo isso que eu falei vai testemunhar do amor de Deus para com o seu povo. Olha o versículo 23 do capítulo 8, o último versículo do capítulo 8 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, olha o que as pessoas dirão quando verem um judeu, e aqui judeu, obviamente, né, não é o judeu israelita, aqui são aqueles que foram salvos, né, aqui no contexto, aqueles que foram alcançados pela bênção de Deus. Mas o que eles vão dizer? Nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. O testemunho é, nós vamos com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Essa é a conclusão. Tudo isso serve como testemunho. As pessoas vão testemunhar do amor de Deus em nossas próprias vidas. E qual é o desafio, então, a aplicação final que nós fazemos aí de todo esse devocional? O desafio para você nesta quinta-feira, para você levar tudo isso que você ouviu aqui, para você levar aí para o seu dia. O desafio é: testemunhe do amor de Deus com você para pelo menos uma pessoa hoje. Então, saia daqui desse devocional para testemunhar para pelo menos uma pessoa do grande amor de Deus com a sua vida. Evangelize pelo menos uma pessoa hoje com esta verdade que nós acabamos de aprender aqui nesta palavra, porque o objetivo desse texto aqui mostra, a conclusão desse texto mostra que as pessoas vão se maravilhar com a grande obra de Deus na nossa vida, e é isso que nós devemos fazer, certo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, vamos agradecê-lo pelo seu grande amor e pedir que ele nos dê graça nesta quinta-feira. Então, se você puder agora, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor de misericórdia, nós nos curvamos diante do Senhor agora, porque nós fomos nessa manhã alcançados por uma palavra tão linda, por uma promessa tão maravilhosa do Senhor e por verdades e realidades que são impressionantes na nossa vida. O quanto estávamos afastados do Senhor, correndo risco de morte definitiva, e o quanto o Senhor nos abençoou, nos livrando, nos salvando, como o Senhor fez com Abraão, um povo pagão, um povo que adorava deuses estranhos e que voltou o seu coração, por causa do teu amor, voltou o seu coração a ti. Obrigado pela tua palavra que nos orienta como viver, como responder a este amor. E queremos fazer isso, Senhor Deus, respondendo sempre a tua graça e a tua misericórdia. Pai, nós queremos orar, colocando tudo isso que aprendemos hoje na tua mão, na tua presença. Tudo que aprendemos aqui hoje, queremos colocar diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a aplicar esta palavra, a testemunhar. Nos dê oportunidades, Pai, para testemunhar do teu amor. Nos dê oportunidades para falar do teu amor para pessoas que precisam ouvir sobre a tua graça e a tua misericórdia. Eu oro e faço isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui no nosso devocional. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta para continuarmos meditando amanhã Zacarias 9 e 10, tá bom? Deus abençoe, ótima quinta-feira para todos, fiquem com Deus.